Olá, boa tarde. Meu nome é Raquel Costa Guimarães. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Catalão, em Goiás. Eu sou orientanda do professor Antônio Fernandes Júnior. Nós estudamos pela linha de pesquisa Discurso, História e Memória, pela perspectiva de análise do discurso Foucaultiana. Essa apresentação que eu estou trazendo é parte da nossa pesquisa de doutorado, em que nós estudamos a presença de mulheres negras como comentaristas do jornalismo independente de esquerda, veiculado no YouTube. E nós fizemos, a partir desse material, 2 recortes. O recorte de canais, porque são vários os canais que se apresentam como canais de esquerda, de jornalismo independente à esquerda. Dentro desses canais, a presença desse grupo, das mulheres negras, ele varia. Então, nós recortamos o canal 247. Dentro do canal 247, nós recortamos o programa Giro das 11. É um programa com apresentação diária, de segunda a sexta, com duração média de 2 horas. Então, pela presença marcante da mulher negra como comentarista nesse programa, nós delimitamos esse programa em específico. O recorte temporal foi feito entre o ano de 2020 e 2022. E pensando nas teorias que nós estamos trazendo para essa análise, nós partimos das reflexões de Foucault sobre o discurso, sobre o sujeito, sobre as relações de poder, quem é que pode entrar na ordem do discurso. E trazendo essa reflexão do Foucault, nós pensamos quem é que pode falar no discurso jornalístico, quem é o sujeito autorizado a falar no jornal, seja o jornal veiculado na televisão, o jornal veiculado de maneira impressa, ou especificamente esse que nós estamos analisando, que é o jornalismo de YouTube. Então, quem é esse sujeito que está autorizado a entrar na ordem desse discurso? Outra coisa importante é porque esse discurso e não outro em seu lugar. E pensar esse sujeito também. Esse sujeito, mulher negra. Então, nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse sujeito e como é que ele vai alterar, ou como é que ele vai entrar nesse discurso jornalístico. Vamos pensar com Foucault também resistência e poder, pensar o poder a partir da resistência que acontece com relação a ele. Então, nós vamos pensar essas práticas, as relações de saber e de poder com Foucault. E a partir dessas reflexões, nós também agregamos pensadoras, mulheres negras brasileiras, algumas não brasileiras, mas a maioria brasileiras também, e brasileiros. Estão pensando com Sueli Carneiro, pensando com a Cotirene, com Silvio Almeida, com Grada Quilomba, entre outras, para pensarmos o movimento negro, para pensar quem é essa mulher negra brasileira neste momento da história, pensar o desenvolvimento do movimento negro no Brasil e as várias lutas da mulher negra, e em especial nesse período pandêmico. Bom, então, um outro ponto importante a pensar é o que está acontecendo neste momento entre 2020 e 2022. Pensar a partir do conceito de emergência, de possibilidade de emergência do discurso, é pensar o que está acontecendo ali nesse período. No primeiro momento, a gente se lembra que é um período de pandemia. Então, nós pensamos a pandemia e precisamos nos lembrar que nesse período a comunicação foi muito transferida para as redes sociais, para a internet. Então, as relações de trabalho, de educação, elas se moveram para
esse modo remoto de comunicação. Vamos fazer uma reflexão também sobre esse jornalismo que tem se fortalecido, esse jornalismo independente, à esquerda, que tem se fortalecido principalmente a partir de 2013, mas que não nasceu nesse período no Brasil, mas que tem se fortalecido e acrescentado mídias partindo de blogs para sites e canais de YouTube, podcasts. Então, como esse discurso ele vai ganhando corpo, principalmente a partir de 2013, 2016 e a partir de 2019 ele vai se encorpando cada vez mais. E a outra coisa importante a se pensar, claro, para que esse discurso estivesse acontecendo nesse momento, são as lutas do movimento negro no Brasil. As lutas que essas mulheres, em especial, que estão falando nesses canais, elas estão empenhando em diversas situações, em diversas regiões do Brasil. Quem são essas mulheres que estão falando nesses programas, nesses canais, né, neste canal de jornalismo em especial? Nós temos várias mulheres de diferentes idades, de diferentes profissões, então desde jovens até idosas, de vários lugares do Brasil. Algumas falam do exterior também, mas a grande maioria são brasileiras falando. E mulheres de diferentes profissões, atravessadas então por diferentes circunstâncias. Então, nós temos desde pesquisadoras universitárias, professoras universitárias, professoras do ensino fundamental, temos representantes das empregadas domésticas, representantes de movimentos sociais, do MST, do movimento de assentados. Nós temos representantes de familiares de presos no Brasil. Então, uma diversidade muito grande de mulheres falando. Então a idade variada, a formação muito variada. E do que essas mulheres falam? Os assuntos são os mais diversos possíveis. Então, desde suas próprias questões, suas próprias dores, as mazelas que aquele determinado grupo poderia passar, ou passou. Eu posso trazer como exemplo a situação de morte de um garotinho que caiu de um prédio, filho de uma empregada doméstica. Então, uma das pessoas que esteve comentando esse assunto e fazendo reflexões sobre isso foi a representante das empregadas domésticas. Então, os assuntos eram os mais diversos. Então, elas falavam de suas questões, as questões relacionadas ao seu próprio grupo, mas falavam muito mais do que isso. Geopolítica, economia, análise de conjuntura, saúde pública. Essas mulheres, elas passaram de um lugar, já adiantando um pouco o que nós observamos, é que elas passaram de um lugar de objeto de análise do outro, para, a partir de si, das suas histórias, das suas memórias, daquilo que as constitui, elas passarem a analisar. Então, elas saíram da posição de objeto de análise, de objeto de escrutínio do outro, daquele que seria o autorizado em outro momento, né, para serem elas aquelas que falam e tecem análise sobre si, sobre seus grupos, mas sobre o mundo, sobre o país, sobre a economia. Então, essa mudança na posição do que esse sujeito pode falar, ela foi algo que se destacou. Essa mulher falando sobre tudo, a partir do seu lugar, ela falando sobre a análise de conjuntura em geral. Então, ela não fala apenas de suas mazelas, de suas questões, da violência contra a mulher, do racismo, ou da homofobia, ou da pobreza, mas ela faz uma análise de todas as questões relativas
ao que o país está passando, das questões que são levantadas pelo jornalismo naquele determinado momento. Então, essa mudança de posição de objeto de análise para quem analisa é algo que se destacou na nossa pesquisa. Uma outra coisa muito interessante que nos chamou a atenção também, e é algo que eu gostaria de destacar, é a presença dessa imagem, desse corpo. Não apenas a voz, não apenas a história, mas a imagem mesmo. E aí a gente pode pensar a questão da imagem com a Patrícia Hill Collins, como é que essa imagem desta mulher negra presente nesse jornalismo, como é que ela entra nesse jornalismo. Diferente do jornalismo tradicional, que nós temos, é possível encontrar mulheres negras no jornalismo brasileiro, mas diferente dessas mulheres nesse local de jornalismo tradicional, que é um jornalismo institucionalizado, essas mulheres que falam nesses programas específicos em que nós estamos analisando, elas falam a partir de si, das suas casas, do seu local de trabalho, em algumas vezes, mas sem esse atravessamento da instituição midiática. Essa mulher, ela não tem um maquiador que vai estar ali preparando, então quando ela entra, a imagem dessa mulher, ela vai entrar nesse canal de jornalismo, é a mulher em seu estado, em sua casa, né? Em um lugar de conforto para ela. Então, elas não estão falando a partir de um escritório, de um espaço da mídia, mas ela fala a partir do seu espaço. Primeiro, a partir de sua casa, a partir do seu espaço de conforto. Então, se destacam essa mulher com esse cabelo, com as suas tranças, com o seu lenço, com os seus brincos, com a sua tatuagem. Então, nós precisamos refletir como é que esse corpo entra, como é que esse corpo fala nesse discurso também, porque não é possível analisar apenas as palavras dessas mulheres, né? Mas também como é que esse corpo ele entra, ele exerce resistência e entra nessa ordem do discurso para falar a partir de si. E mais do que somente o seu corpo, como eu disse, essas mulheres elas estavam falando na maior parte das vezes das suas próprias casas, ou em algumas vezes dos sindicatos, ou do trabalho, ou de algum escritório, mas a maior parte das vezes das suas casas. Esse lugar, esse espaço que as atravessa e que as constitui, é possível ver nas imagens, às vezes, um quadro da Marielle Franco, um quadro que faz referência à luta e à resistência negra no Brasil, as questões de liberdade sexual. Então, esse espaço também entra nessa ordem como o não discursivo e atravessa também essa mulher e esse discurso e tudo que está sendo debatido ali naquele momento. Essa mulher observando então essas três questões, essa mulher com esse corpo que fala, né, esse corpo negro que já foi excluído dos espaços de poder. Então, como existe essa resistência e essa entrada nesse espaço jornalístico, esse espaço ao redor dessa mulher, então, essa parede, esse quadro que está atrás dela, essa bandeira, né, que também se torna uma parte desse material de análise, e o que ela fala, né, a importância desta voz, dessa mulher fazendo essa análise do que está acontecendo em sua vida, do que está acontecendo no seu país, ela entrar nessa ordem do discurso e falar a partir de si o que nós podemos observar até agora, né, como material
colhido dessas análises é que a possibilidade de ela falar, principalmente por um período mais longo do que no jornalismo tradicional, que talvez uma pessoa né, pudesse ser entrevistada num jornal tradicional com alguns segundos, alguns minutos, ali como essa mulher tem condição de falar entre 15 minutos a 1 hora, em média, é o período que essas mulheres falam, debatem entre si e se comunicam. Como é um período também longo, é possível que elas abordem com muita profundidade, com muita abrangência, os diversos aspectos do tema que elas estão falando e relacionar diversos temas. Então, isso traz um crescimento e um aprofundamento muito grande desse discurso jornalístico, que vai ganhando uma abrangência, né? Vai ganhando essa profundidade muito grande. Bom, essa é a nossa pesquisa, nós estamos caminhando ainda com essa pesquisa, ainda outras reflexões serão feitas no decorrer dessa pesquisa, do desenvolvimento dessa tese. Eu agradeço a possibilidade de participação. Obrigada.